Senhor nos diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier-te dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo o servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez diante da Tua palavra, nós rogamos ao Senhor, ó Deus, que nos abençoe por meio da ação do Espírito Santo. Abra o nosso entendimento, ó Deus, e transforma a nossa vida, ó Deus, da forma como a Tua palavra requer e aquilo que é a ordem e o mandamento do Senhor. Ó Deus, que o Senhor assim nos ajude, ó Pai, a viver como lhe agrada e não como nós, ó Deus, percebemos que devemos viver. Abençoe-nos, ó Deus, abençoe a Tua igreja, edifica o Teu povo. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Os irmãos, uma das coisas que muitas vezes nós não percebemos no cristianismo é que ele não é ligado apenas a algo comportamental ou algumas coisas que nós poderíamos, de fato, observar daquilo que é natural. Quando nós olhamos para o cristianismo e para aquilo que a palavra de Deus nos mostra e aquilo que a gente vê em Cristo Jesus, nós vamos perceber exatamente que nós somos, de fato, pecadores e temos uma natureza completamente oposta àquilo que é a vontade de Deus. Uma das coisas que nós vamos observar é exatamente na relação com respeito ao perdão. A gente se pergunta, ou você já se perguntou, o que de fato é perdão? O que significa perdão à luz das Escrituras? Porque eu sei que nós vivemos em meio a conceitos e às vezes algumas coisas que nós achamos que na verdade deve ser perdão. Preste atenção em um dos conceitos que você nunca vai ver nas Escrituras. Já percebeu que nós fazemos uma gradação de ofensas? Se for uma ofensa menor, nós falamos assim, basta pedir desculpas. Aonde nós vimos ou achamos na palavra de Deus que há um elemento intermediário e nós podemos pedir desculpas? Na verdade, o pedir desculpas é um arranjo do mundo para aquilo que ele não entende exatamente do que é perdão. Porque as pessoas, elas entendem que ela mesma ela tem uma regra ou uma régua de medir as suas próprias ofensas. Quando ela ofende alguém, normalmente ela tem uma própria régua de medir. E, nas vezes, quando alguém o ofende, ela tem um outro padrão também para ela medir a ofensa do outro para com ela. E, na maior parte das vezes, nós temos esse descompasso. Então, aquilo que para nós, normalmente, um simples pedido de desculpas, está ok. Às vezes, aquele que nos faz a mesma ofensa, nós ficamos profundamente ofendidos. E nós falamos, ele tem que me pedir perdão. Essa pessoa tem que ir mais profundo. Só que a palavra de Deus, ela não nos ensina isso. Ela não fala a respeito de perdão, porque a palavra de Deus, ela nos fala de algo muito mais profundo, de algo que nós não conseguimos, muitas vezes, abarcar com aquilo que, de fato, é natural, ou com aquilo que nós somos. Porque a palavra de Deus, quando nos fala a respeito do perdão, ele nos fala de perdão livre ou isento de sentimento. Perdão não é sentimento. Perdão não é simplesmente eu dizer, eu não estou sentindo vontade de pedir perdão. E às vezes você pode me rebater e falar assim, mas se eu pedir perdão sem sentir vontade, não é hipocrisia?
Mas a palavra de Deus nos fala que é um mandamento muito mais do que sentimento. Possivelmente, alguma vez na sua vida, em plena segunda-feira, cansado, você, ao estar dormindo, você lembra, o seu relógio toca e você tem que ir para o trabalho, e você levanta da cama contra a sua própria vontade, e você vai fazendo todas as coisas para que você chegue ao trabalho sem vontade. A pergunta é, isso é hipocrisia? Você está indo porque você tem uma obrigação? Você tem algo que rege sobre você, mas você está indo sem vontade. A palavra de Deus, então, ela não liga perdão a algo que você esteja sentindo. Falar, não, eu ainda não senti o tempo de pedir perdão. Portanto, o perdão não está ligado aos sentimentos, ou ter sentimentos de perdão, porque a palavra de Deus, ela nos dá a ordem, coloca sempre isso no imperativo. Lá em Efésios, ele fala para perdoar uns aos outros, como também Cristo nos perdoou. Ou seja, o padrão de perdão está exatamente na obra de Cristo Jesus. Portanto, muito mais elevado do que qualquer padrão que a gente possa ter, qualquer regra que a gente possa ter sobre a nossa vida e as dos outros. Nós temos o ponto de referência, e o ponto de referência é exatamente Cristo Jesus. Portanto, quando nós olhamos para aquilo que a palavra de Deus nos fala a respeito do perdão de Deus, nós começamos a encontrar a chave para tudo isso. Deus nos perdoa, mas a palavra de Deus não liga o perdão de Deus à nossa vida com o sentimento. Deus não se emociona ou fala, não, Deus está emocionado ou sentiu a vontade de nos perdoar, porque a palavra de Deus nos fala, olha, lá em Isaías, no capítulo 43, eu não me lembrarei dos seus pecados. Quando a gente olha para tudo isso, e a gente vai perceber, e ao olhar para aquilo que é a característica, ou caráter de Deus, a gente começa a não entender também quando ele fala, eu não me lembrarei. Se Deus é esse Deus onisciente, todo-poderoso, como é que pode ele falar que ele não vai se lembrar? Mas perceba que se perdão fosse uma experiência emocional, nós nunca saberíamos de fato que fomos perdoados. Nós vamos perceber, então, que naquilo que é não se lembrar é diferente de esquecer. Esquecer é passivo. Esquecer é passivo. Nós nos esquecemos e isso é passivo. Mas não se lembrar é ativo. É a esse padrão de Deus que o Senhor nos chama, então, a viver. Não se lembrar é diferente de se esquecer. Porque não se lembrar precisa sempre de uma atitude constante da nossa vida, de olhar para aquilo que nós fomos ofendidos ou por alguma coisa que foi nos feito e tomar a decisão de novo, eu preciso perdoar. Perdão não é amnésia. A palavra de Deus nunca coloca isso. O perdão, ele chega ao ponto de quando você se deparar com o ofensor ou lembrar da ofensa, é você que se colocar de novo diante de Deus e ter de novo a disposição de você falar, eu perdoo, eu perdoo. É nesse padrão que a palavra de Deus nos mostra. Não é o padrão do mundo, ou seja, onde as pessoas entendem que é apenas ignorar, falar assim, não, eu perdoo, mas também agora eu passo num canto e a pessoa passa no outro. Não, eu perdoo, mas também eu anulei tal pessoa da minha vida. Não, isso não é aquilo que a palavra de Deus nos diz. Caso contrário, a palavra de Deus não diria em 2 textos a respeito daquilo que o próprio povo judeu entendia. Eles tinham abarcado um conhecimento que não era do povo de Deus, mas eles tinham abarcado o mesmo conhecimento que muitas vezes nós temos e padrão para nós mesmos. Uma vez, ok, 2 vezes mais ou menos, 3 vezes já é demais. O judeu tinha esse padrão. 3 vezes, fala, não, agora não tem mais perdão. Perceba que tanto nos textos que a palavra de Deus nos fala a respeito de perdão, e quando os discípulos chegam a Jesus também, falando a respeito, perguntando a respeito do perdão até 7 vezes, ele estava colocando diante de Jesus algo que parecia fabuloso. Eu falo, não, se é 3, eu vou falar 7, porque nós estamos bem, né? Mas aí Jesus aponta para um padrão muito mais alto. Não é fazendo uma conta, mas a palavra de Deus está falando que o perdão, ele deve se assemelhar àquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus.
é ilimitado. É ilimitado. Se a nossa lógica se aplicasse à nossa vida, nós teríamos sim, então, uma cota para que Deus nos perdoasse. Aplica isso à nossa própria vida? Então, se nós tivéssemos uma cota de perdão e Deus falasse, olha, você já está com tantos anos e você já está chegando a 90% da sua cota. Cuidado, porque vai ultrapassar. Seria assim se fôssemos nós, mas a palavra de Deus, ela nos fala a respeito do perdão na perspectiva daquilo que Deus quer de nós. Percebam então rapidamente aqui algumas coisas para que a gente possa notar e aplicar na nossa vida. A primeira coisa que Deus nos mostra é algo completamente fora do nosso padrão. É algo que é completamente doloroso na nossa vida, porque o texto já reverte a posição. Perceba que a nossa posição é, se alguém nos ofendeu, ele que venha primeiro falar comigo. Aí a palavra de Deus nos fala, primeiro o texto diz assim, acautelai-vos, ou seja, preste muita atenção no que nós vamos dizer. Preste bem atenção. E aí o texto diz, se teu irmão pecar contra ti, repreende. A palavra repreender, ela está relacionada a um ato seu de ir em direção a alguém para admoestá-lo, para alertá-lo com respeito àquilo que foi feito. Esse é o primeiro padrão, ou seja, vai em direção do ofensor, vai em direção daquele que o ofendeu, daquele que praticou alguma coisa contra você, porque essa é o padrão, essa é a vontade de Deus, é aquilo que Deus nos ordena a fazer, portanto, completamente contrário àquilo que já está no nosso coração. Se nós formos ofendidos, a última coisa que nós queremos, pelos nossos sentimentos, as nossas sensações, é ir em direção daquele que nos ofendeu. Só que essa é a ordem de Deus. É algo doloroso. Vá em direção daquele que te ofendeu. Ou seja, da forma como te tratou, você precisa ir. É obrigação sua primeiro, não é obrigação do ofensor. No outro texto lá de Mateus, quando fala a respeito da oferta, quando você for depositar uma oferta e você percebeu que tem alguma coisa contra outra, vai lá e pede perdão, está num outro contexto. Está em outro contexto. Portanto, a ordem do Senhor é exatamente aqui, como ele diz, vá em direção àquele que te ofendeu. Portanto, completamente isento de vontade, de sentimento, de desejo. Aquilo que está aqui é exatamente a nossa submissão ao nosso Deus, de obedecê-lo, porque Ele mandou. Ele que mandou. Portanto, é o dever nosso. Vá em direção daquele que te ofendeu. Não espere que ele venha, porque esse não é o padrão de Deus para a nossa vida. Mas há uma segunda coisa que o texto nos mostra. Se isso já é algo completamente doloroso para nós e desconfortável, perceba então daquilo que eu falei no início, que o evangelho é completamente oposto daquilo que nós temos como vivência ou cultura, ou aquilo que nós fomos criados, informados. Perceba que desde pequeno nós mesmos ensinamos os nossos filhos de maneira errada. Quando alguém os ofende ou bate quando é criança, a gente fala, olha, não chegue mais perto dessa pessoa. Passe longe. Não converse com essa pessoa. E a gente cresce um pouquinho, e aí a gente continua fazendo a mesma coisa, falando assim, olha, é ela lá e eu aqui. Só que a palavra de Deus, ela dá mais uma torcida. Jay Adams, ao falar a respeito desse texto, ele conta uma história de Charles Spurgeon, que alguém falou para ele que ele tinha reumatismo, né? E que era pior do que gota, né? Eu nunca tive reumatismo nem gota, mas segundo Spurgeon disse que reumatismo é quando se você pegar o seu dedo e torcer até você não aguentar mais de dor, esse é reumatismo. A gota você torce mais 3 vezes, né? E aí ele vai dizendo e comparando esse texto, o primeiro é o reumatismo, que é você ir em direção do ofensor, é uma dor insuportável. Agora a palavra de Deus vai mais profundo ainda, agora é a gota, ou seja, se ele te pedir perdão, perdoa. Mas olha o que o texto diz,
completamente fora do nosso padrão. Então diz, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa. Vamos aqui um exemplo, só uma hipótese. Digamos que alguém tem a mania de, quando ela fica nervosa, ela te dá um soco no nariz, né? Ela fez a primeira vez, aí ela falou assim, desculpa, é um problema que eu tenho, você me perdoa, não vou fazer mais. Só que aí durante o dia ela foi lá de novo, aconteceu outra coisa, e ela acertou de novo. Aí você fala, me perdoa. E ainda te diz assim, você sabe que em um dia não dá para mudar muita coisa, né? Um dia é pouco para mudar. Mas durante o dia, 7 vezes o mesmo, você já está torcendo o nariz, já quebrou tudo. E na 7ª vez te dá um murro no nariz e fala, me perdoa, eu vou mudar. Aí você diz, não, agora não dá. Mas a palavra de Deus vai dizer, perdoe. A palavra de Deus não está condicionando a você falar, mas olha, 6 vezes você já veio aqui, fez a mesma coisa, me ofendeu durante o dia. E você pede perdão, como é que você quer que eu ache que seja sincero? Não, a palavra de Deus não nos deu essa condição. A palavra de Deus apenas nos deu uma ordem. Perdoa-lhe. Olha para aquilo que Deus faz em Cristo Jesus por nós. Quantas vezes nós pedimos perdão diante de Deus e, de fato, não foi completamente sincero da nossa parte, nós caímos de novo no mesmo pecado? E por que nós temos um outro padrão para com as pessoas? A palavra de Deus, então, vai mais profundo e, com certeza, essa é uma dor tremenda para que a gente compreenda essa disposição. Mas olha para aquilo que Cristo Jesus faz, é o próprio exemplo de Cristo. Quando Pedro nega Jesus e Jesus vai em direção a Pedro, Jesus faz aquilo que ele mesmo ordena. Perceba que lá no final ele vai em direção a Pedro, depois de ressuscitado, chama ele no canto e pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus não chega para Pedro e fala assim, Pedro, que papelão você fez, hein? Que coisa horrível. 3 anos andando contigo. E como você pode fazer um negócio desse? Jesus não fez. Pedro se arrepende, chora diante do Senhor, dizendo, olha, Senhor, eu te amo. Perceba que o tanto que a lição de Jesus aqui é complicada, que os discípulos então apelam e dizem, Senhor, se for assim, aumenta a nossa fé. Se for desse jeito, se é para fazer desse jeito, aumenta a nossa fé, porque não dá para fazer isso. Aí Jesus vem e diz, isso não é uma questão de fé. Isso não é uma questão de fé, portanto não é algo que você fala, olha, a minha carreira cristã ainda estou lá no começo, portanto ainda não entendi isso. Eu preciso ter mais fé para cumprir aquilo que a palavra de Deus está dizendo no texto. E Jesus está dizendo, não é uma questão de fé, é uma questão de ordem e de obediência. Obediência. O Evangelho diz respeito a isso. O Evangelho nos direciona a isso. Portanto, não é questão de sensações, mas é a obediência que nós devemos ter diante do Senhor. E aí Jesus conta a história, se você tiver fé como um grão, né, você vai mandar transportar, e ele está mostrando que se a fé for menor que seja, algo muito maior pode ser feito. Então ele conta uma história, e ao concluir aqui nessa manhã, perceba as nuances dessa história. Essa história é uma ofensa para a nossa vida. Nos nossos tempos, nos nossos dias, parece uma ofensa. Veja que Jesus conta a história, uma parábola, que o trabalhador trabalhou o dia inteiro no sol quente, trabalhou o dia todo, ele chega cansado, e aí fala, não, agora é hora de descansar. Não, o seu patrão fala, vai lá, né, se lave, vai lá e faz a minha comida. Percebe então a relação que Jesus está querendo mostrar. Você chega completamente cansado durante um dia de trabalho com fome, aí você vai fazer comida para outro e você poderia falar, enquanto eu faço comida eu vou comer. Não, não é para você comer agora enquanto você faz a comida. Você vai ter que aguentar.
E aí faz a comida, serve o Senhor, e depois que servir, que ele falar, estou satisfeito, você vai lá e se alimenta. Isso é completamente uma ofensa para a nossa vida e o nosso padrão de justiça. Só que o que Jesus está querendo mostrar é que o perdão é mandamento, não é sensação nem sentimento. É uma ordem para a nossa vida. É uma ordem. Assim como Cristo Jesus nos perdoou, assim como Cristo Jesus morreu por nós, mesmo quando ainda nós éramos pecadores e nem tínhamos admitido, e muitas vezes admitido a culpa, ele morreu e pagou pelos nossos pecados. Por isso o padrão do perdão está ligado àquilo que Deus fez em Cristo Jesus por nós e não àquilo que nós pensamos que devemos fazer. Ao concluir aqui nesta manhã, eu quero 2 aplicações para a nossa vida. Primeiro, lembre-se quantas vezes em cada dia Jesus nos perdoa. Quantas vezes nós somos perdoados? E a segunda coisa, se você realmente perdoou e não é a 7ª, não é a 5ª, nem a mesma segunda e sempre a primeira vez, essa é a nossa relação de uns para com os outros. O que você vem se debatendo ao longo da sua vida e da sua caminhada, muitas vezes com amargura no seu coração por ter sido ofendido e nunca ter resolvido isso? Não caia no engodo daquilo que as pessoas dizem, olha, o tempo vai curar, o tempo vai fazer isso passar. Não vai passar. A ordem de Cristo Jesus para nós é, vá em direção ao ofensor. Se ele te pedir perdão, perdoe. Não tem abertura. Por isso eu volto a frisar, nessa manhã, pense a respeito disso. Perdão não está ligado às nossas sensações, aos nossos sentimentos, mas o perdão é uma promessa. A promessa. Quando Deus fala, eu não me lembrarei dos vossos pecados, ele fez uma promessa. Perdão é uma promessa. E ele nos chama a isso. Nós precisamos, muitas vezes, olhar para a nossa vida e a nossa trajetória. Eu sei que muitas vezes nós temos várias situações da nossa vida que nos prendem ao longo da nossa vida. E muitas vezes por falta de perdão. Perdão entre casais, pais e filhos, parentes, que muitas vezes se distanciaram, pessoas que talvez já não se conversam há anos, família. E a gente fala, não, o dia que eu sentir vontade eu vou fazer. É uma ordem do Senhor. Se somos cristãos de fato, espelhamos aquilo que Cristo fez por nós. Obedeça aquilo que a palavra de Deus diz, mesmo sem vontade. Vá, ande em direção ao ofensor. Se ele te pedir perdão, perdoa. Fique em pé e nós vamos orar.